Alô, meu amigo e minha amiga, estamos aqui no ar, pela misericórdia de Deus, trazendo nesse dia maravilhoso e abençoado, mais uma palavra impactante, uma palavra que possa fortalecer e somar nesse momento os nossos corações. E tenho certeza que até então o agir de Deus tem sido grandioso sobre a sua e sobre a minha vida, porque o nosso Deus é um Deus que luta pelo seu povo e pelos seus filhos. E eu tenho certeza que nós, através do sangue de Jesus Cristo, nos tornamos filhos, povo, nação santa, eleita, escolhida por Deus, sacerdócio real. Meu amigo, eu gostaria de falar nesse dia ao seu coração sobre o nosso Deus, sobre a grandeza, sobre o poder do nosso Deus. O nosso Deus é grande e poderoso. Então eu gostaria que desde agora, você, se for assim possível, pegue a sua Bíblia, a Palavra de Deus, abra comigo no Antigo Testamento, livro de Êxodos, capítulo 12, versos 37. Livro de Êxodo, capítulo 12, versos 37 e a partir do versos 38. Então, podemos ler? Diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente. Amém, meu amigo e minha amiga? É formidável essa palavra a qual estamos lendo nesse dia, que está sendo narrada, sobre o que Deus ele fez para o seu povo e o que ele iria ainda continuar a estar fazendo. Então, interessante sobre essa situação, a qual o cenário, a qual Deus preparou para o seu povo, um cenário de história. Agora, é claro que antes da história, tiveram-se as lutas, as dificuldades. Olha, estudando a história de Israel, do povo de Deus no Egito, foram dias, meses, anos, décadas, séculos de muitas lutas, dificuldades, sofrimentos, humilhações, escravidão de Faraó contra todo o povo de Deus, ou seja, sobre a nação de Deus. Foram 430 anos de sofrimento. Agora, meu amigo e minha amiga, eu te pergunto, esse era o projeto de Deus para o seu povo? É claro que não. Lógico que não, amigo. Os pensamentos de Deus para o seu povo é um pensamento de paz, de vida e não de morte. Amém, meu amigo? É um pensamento de paz, de vida. Quando falamos da história de Moisés, assim como de vários personagens que estão com os nomes e com suas histórias inseridas na Bíblia, ou seja, na Palavra de Deus, vamos ver que o povo de Deus sempre se encontrava em dois tipos de cenários. Primeiro,
dias de paz, de vitórias, de conquistas e etc. Agora, o segundo cenário também precisa nos chamar a atenção. Vamos ver que, nesse segundo cenário, essas pessoas estavam em dificuldades, em sofrimentos, lutas e etc. e etc. Eu te pergunto, por que então um cenário assim para o povo de Deus, para o povo de Israel? A resposta, amigo, é essa aqui. É que nem sempre eles ouviam a voz de Deus. Nem sempre obedeciam à vontade de Deus. Você agora consegue me entender? Então, meu amigo, mediante a toda a história que vamos aprender nesse dia, nesse momento, Deus estará fazendo, através da vida de Moisés, sinais, prodígios, livramentos e etc. Para que o seu povo pudesse ver o tamanho e o poder do seu Deus e a glória do seu Deus. E assim, deixar bem registrado na história bíblica e humana o caráter de Deus para o seu povo, para os seus filhos. Este Deus, a qual quer abençoar, salvar, ajudar e livrar. Porém, entenda, meu amigo, só precisamos entender algo. Porém, aquelas pessoas precisavam entender algo. Quando nós entendemos que precisamos da ajuda de Deus, ou seja, quando aceitamos a ajuda de Deus, de uma maneira ou de uma outra forma, nós estamos reconhecendo que precisamos de Deus para prosseguir. Então, meu amigo e minha amiga, quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, nós vamos recorrer a Ele, nós vamos buscá-lo, nós vamos clamar para que Ele possa se manifestar. Então, mediante a toda a história relacionada ao povo de Israel, ao povo de Deus, a qual nesse cenário, naqueles dias, Deus está dando o livramento, o escape para aquelas pessoas, multidões, dezenas, centenas. Deus se manifestou quando o povo, quando aquelas pessoas clamaram a Deus. E quando o homem clama a Deus, Deus se manifesta. Quando o homem reconhece que falhou e precisa de Deus, Deus se manifesta. Amém, meu irmão? Então, eu quero que você entenda aquele cenário nos dias de Moisés. O povo viveu por 430 anos de sofrimento. Mas sofrimentos que foram gerados por suas escolhas, ou seja, má escolhas, que carretaram em desobediência ao que Deus tinha para eles. Quando você e eu entendemos o caráter de Deus e de todas as virtudes atribuídas a Deus,
que são infinitas, pois Ele é perfeito, Ele é Deus. Então quero te chamar a sua atenção de duas observações. O interessante, primeira observação, ao cenário ao qual o povo estava vivendo e passando, a qual eles viviam naqueles dias, eram as consequências de suas más escolhas e decisões relacionadas ao seu Deus. Então, quando nós infligimos, nos afastamos de Deus, não aceitamos a sua direção, primeiro perigo aí, meu amigo, nós estamos, preste bem atenção, nós estamos assumindo as responsabilidades totais de nossas vidas que irão se manifestar em nossas escolhas, em nossas decisões, que trarão consequências. Amém, meu amigo? Segunda observação. O mais interessante, preste bem atenção, você e eu agora sabemos que aquelas pessoas viviam um reflexo de suas escolhas, que eram e que foram contrária a Deus, ao plano, ao projeto original de Deus para suas vidas e para suas famílias. Certo até aqui, meu amigo e minha amiga? E o que isso trouxe para aquelas pessoas? Escravidão, humilhação, escassez, necessidade, sofrimento, misérias e etc. E etc. Agora, o interessante de tudo isso, meu amigo e minha amiga, é o poder das virtudes de Deus para o seu povo. Preste bem atenção. Quando eles reconheceram que precisavam de Deus, aí eles vão mudar o rumo de suas vidas, de suas escolhas, de suas decisões, e a consequência das suas escolhas e decisões iriam acarretar boas questões, escolhas para suas próprias vidas. Então a Bíblia diz a história do povo de Israel lá no Egito, que eles começaram então a orar, a clamar, a buscar o seu Deus. E quando eles começam a se humilhar, a clamar a Deus, o interessante é que nesse exato momento, o poder, o caráter de Deus, a glória de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus se manifestará. Então Deus vai esquecer tudo e todo o passado daquelas pessoas. Deus vai perdoá-los. Deus vai receber o clamor e oração daquelas pessoas. Então eram milhares, centenas de milhares de pessoas clamando: meu Deus, meu Pai, meu Senhor, nos ajude, nós não aceitamos mais, não queremos mais tal peso de humilhação, de escravidão e etc, e etc. Tenha misericórdia, nos perdoa e nos aceite novamente e libere a tua graça, o teu perdão e a tua bondade sobre nossas vidas. Amém, meu amigo?
Amém, minha amiga? Você pode dizer um graças a Deus por isso? Então me entenda. O que eu quero prender a sua atenção e chamar a sua atenção neste momento. Quando nós clamamos, você e eu, a Deus, e reconhecemos nossos erros e nossas falhas e confessamos a Jesus Cristo os nossos pecados, então a graça de Deus vem, se manifesta, desce e nos perdoa. Amém, meu amigo? Então, conforme aquelas pessoas reconheceram e clamaram a Deus, Deus passa um corretivo naquelas atitudes más e erradas que originaram tudo aquilo que eles estavam passando e vivendo. Para que você possa me entender sobre o perdão de Deus, sobre as virtudes que são infinitas de Deus, eu vou te dar um exemplo bem lógico, bem simples. Imagine uma criança brincando com várias crianças, ou seja, seus amigos, seus colegas. E de repente há uma discussão entre eles. Há um momento de discussão, de briga. Aí, os pais aparecem. Preste bem atenção. Em cena. Recolhem seus filhos e de repente o pai levando para particular essa criança, o seu filho, para dentro do seu lar, vai dizer: olha, te afasta, não se envolva, não quero ver você mais no meio disso ou daquilo, e etc, e etc. Você está entendendo aí, meu amigo? O interessante para a criança é que vai passar minutos. Quando o pai olhar ou prestar atenção, o seu filho já está lá de novo, com as mesmas crianças, brincando, se envolvendo, se relacionando, como se nada tivesse ocorrido ou acontecido. É mais fácil para o pai daquela criança lembrar e guardar cenas daquele episódio do que a própria criança, do que o filho. Então entenda que a pureza e a inocência de uma criança nos faz entender as virtudes de Deus. Você pode dizer um graças a Deus, um amém, Jesus? Então me entenda dentro desse pequeno exemplo do dia a dia. Quando o povo passou a clamar e a pedir misericórdia, perdão ao seu Pai, ao seu Deus, Deus, naquele exato momento, naquele mesmo dia e naquela mesma hora, vai perdoar todos, milhares e dezenas de centenas de pessoas, e começará ali então, quando o homem reconhece, quando o indivíduo busca Deus, uma nova história. Começará ali então um novo ciclo na vida da pessoa. Amém, meu amigo e minha amiga? Entenda, se não fosse a misericórdia de Deus para com você e comigo, meu irmão, nós estávamos fritos nesse momento, porque todos carecem
do perdão e da misericórdia de Deus. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Amém, vencedor e vencedora. Eu quero te chamar também a atenção nesse cenário. É que Deus, quando manifestou o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia, Ele vai gerar na vida daquele povo, do seu povo, um novo cenário. Eles vão sair daquela cidade, daquele local, e vão agora para o deserto. Amém, meu irmão? Você sabe o que é deserto, né? Assim partiram os filhos de Israel para Sucote. Leia lá na sua Bíblia. Saíram de Ramsés para Sucote. Então saíram das terras de Faraó, do Egito, e foram para Sucote. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa mensagem sobre as terras de Faraó e sobre Faraó. Isso ficará em muitas oportunidades que vamos ter nesse momento, a qual Deus tem nos dado. Mas quando eu falo de Sucote, entenda bem, essa palavra aparece em vários lugares dentro da Bíblia, como uma localização. Então a jornada de Israel vai começar de Ramsés para Sucote. Para você me entender agora esse segundo ponto do que estamos tratando, pega a sua Bíblia, retroceda comigo na história bíblica, vá comigo lá em Gênesis, capítulo 33, do versos 16 ao 17. Veja o lugar em que Jacó, depois do seu encontro com Esaú, vai construir um local para ele ali, uma casa. Então vamos lá. Gênesis 33, 16 ao 17. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Amém, meu querido? Eu não quero também entrar em detalhes sobre Sucote, porque também há muita coisa para que possamos extrair e aprender sobre isso. Mas eu quero pegar essa informação como casa, como localização. Então me entenda que Deus está assumindo por completo a vida do seu povo e dos seus filhos quando eles vão sair da terra de Faraó, e Deus vai direcioná-los para um novo local, ou seja, para uma casa que Deus irá mandar com que eles façam no deserto. Então, seja tendas, móveis. Então, seja, eles passariam a se tornar como nômades, até chegarem à terra prometida, a qual o seu Deus a revelaria. Amém, meu amigo? Então seu povo iria viver totalmente na dependência de Deus para tudo, de toda maneira e de toda forma.
Aí eu te pergunto, quais são as necessidades de uma família para sobreviverem, para a sobrevivência? São várias. Comida, água, abrigo, roupas, ou seja, calçados, sandálias, segurança, proteção e etc, etc. Veja bem, por tudo o que Deus fez lá em Ramsés, na terra de Faraó, você lembra das pragas, das mortes que teve lá, das destruições e etc, etc. O povo de Deus viu a cada praga, a cada peste, a qual o próprio Deus liberou para assolar e matar os egípcios, e não o seu povo. O seu povo não só foi guardado, como também foram testemunhas do poder e da grandeza de Deus. Vendo assim o poder e a grandeza de Deus, então todos olharam e viram, ouviram e viveram a manifestação do poder do seu Deus naqueles dias, naquela época. Então entenda, meu amigo e minha amiga, antes de falar do que Deus iria fazer em Sucote para o seu povo, eles estavam presenciando as ações, a grandeza de Deus, quando eles ainda eram subjugados por Faraó. Então entenda que eles eram testemunhas, vendo e ouvindo, assistindo da manifestação de Deus contra Faraó e o seu povo, que estavam humilhando, assolando, escravizando o povo de Deus, a nação de Deus. Amém, meu amigo? Então me entenda que isso que eles estavam vendo e ouvindo, o povo de Deus, a nação de Israel, já era suficiente para que eles pudessem ver, entender, crer e aceitar o poder e a grandeza de Deus. E ponto. Então me entenda o raciocínio comigo. Então Deus primeiro fez com que não só Faraó com seu povo visse a grandeza de Deus, como também o seu povo de Israel pudesse ver. A única luz que brilhava era de Deus. A única glória que se manifestava era de Deus. A única ação que se manifestava tanto para um lado quanto para o outro era de Deus, e ponto. Então eu te faço uma pergunta. Quando Deus fala e libera e manda com que o seu povo saia, e Faraó vai determinar a liberação do povo de Israel, e Moisés vai sair com aquele povo, será que todos esses feitos que aconteceram lá para Faraó e para o seu povo já não era suficiente para aquelas pessoas acreditarem, crerem no poder e na grandeza de Deus? Amém? Claro que sim. É lógico que sim. Então Deus vai levar o seu povo e vão viver por 40 anos, sendo supridos e alimentados pelo próprio Deus. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí e glorificar o nome de Jesus? Meu querido, eu estou falando de 40 anos no deserto praticamente. E Deus vai manifestar mais uma vez,
o seu poder, a sua grandeza em favor dos seus filhos, do seu povo. Eu estou falando de 40 anos. Não é 40 dias, não é 40 meses, são 4 décadas. 40 anos. Isso mesmo. Você lembra quantos saíram do Egito? 600 mil. Fora homens, 600 mil homens, fora crianças, mulheres e os outros povos que estavam indo ali. Mais ou menos vai dar 2 milhões de pessoas que passariam a ser supridos, alimentados, conduzidos por tudo que uma família precisava ou precisaria naqueles dias. Deus está dizendo: eu sou capaz de não só suprir, alimentar, salvar, guardar, não só mas 2 milhões de pessoas. Eita, Deus maravilhoso! Então, por 40 anos, Deus vai dar água, o maná, as cordonizes, proteção, segurança, roupa, sandálias, e etc, e etc. Amém, meu Deus? 40 anos, Deus manifestará como manifestou o tamanho do seu poder. E Deus disse: olha, eu vou mostrar apenas um pouquinho do meu poder. 40 anos Deus alimentou ali todas aquelas pessoas no deserto. Então, meu amigo e minha amiga, eu te faço uma pergunta. Faltou alguma coisa para aquela multidão, para aquelas pessoas? E aí? Me responda aí, vencedor e vencedora. Eu estou falando para aquele povo, daquela história com Moisés ali, fez pelo poder de Deus sinais e prodígios de Deus. Foram 4 décadas. E Deus foi o principal supridor daquelas pessoas. E olha que eles estavam no deserto. Deus estava suprindo a necessidade de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada ancião, de cada criança, de cada família. Então, meu amigo e minha amiga, Deus não deixou faltar nada. Deus é Deus. Deus é grandioso e soberano. Amém, meu irmão? Agora eu te pergunto, me entenda. Quem é você e eu? Quem somos aos olhos de Deus? Somos filhos de Deus e fazemos parte do povo escolhido de Deus. Amém? Então entenda, vencedor e vencedora, o que Deus está dizendo nesse momento para o seu e para o meu coração, que assim como Ele foi com o povo dele nos dias de Moisés, sucessivamente Ele foi em vários períodos, em vários ciclos. Só mudou o personagem, seja Moisés, seja Davi, seja quem for, só mudou os personagens a qual Deus vai levantar para que pudessem conduzir o seu povo. Então, meu amigo, Deus não mudou. O poder de Deus é supremo e continuará, e é absoluto e continuará. Então, vencedor, Deus, assim como supriu no passado 2 milhões de vidas, de almas no deserto, eu tenho certeza que não importa hoje a quantidade de moradores no planeta Terra, o poder de Deus é incalculável e poderá sim e consegue sim alcançar aqueles que crerem e reconhecerem nesse momento a Deus. Então me entenda, vencedor, que Deus
está pronto para trabalhar, para agir. Porém, quando o homem reconhece, quando o homem se humilha na presença de Deus e pede socorro nessa hora, é isso que Deus pede para o homem e para a mulher. Humilhai-vos diante da presença dele e reconhecei que só ele é Deus. Amém, meu amigo e minha amiga? Eu queria desde já agradecer a Deus por esse momento a qual nós tivemos, por mais esse dia abençoado e maravilhoso na presença do Senhor. E eu tenho certeza que grandes são as bênçãos e as promessas de Deus para a sua vida. Eu gostaria, neste exato momento, de orar agora por você e pela sua família. Então pegue nesse momento um copo de água. Vamos apresentar a Deus. E logo após a oração você pode tomar, você pode beber crendo que Deus manifestará através da fé o poder dele sobre a sua vida e a minha vida. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, maravilhoso e soberano e grandioso és tu. Nesse momento, Senhor, nós recorremos à tua infinita, Pai, misericórdia e bondade. Reconhecemos, Pai, que precisamos a todo momento, a todo minuto, a todo segundo do Senhor em nossas vidas. Pai, apresentamos os nossos corações, que Tu possa nos perdoar, que Tu possa, Senhor, nos restaurar pelo poder da Tua graça. Pai, pedimos nessa hora que Tu possa liberar os Teus milagres, o Teu poder, a Tua ação que é suprema, que é absoluta, que é grande, em nosso favor, de nossas vidas e de nossa família e de cada homem e mulher que habita nesta terra, que está nesse momento reconhecendo o teu poder. Então vem Jesus e dissipa todas as obras das trevas de Satanás, repreendendo todos os males negativos, toda doença, toda enfermidade, todo espírito de miséria, de briga, de contenda, todo o mal, Pai, o valente possa ser amarrado neste momento. E libera, Jesus, a tua bênção e a tua provisão em nome de Jesus Cristo. Amém. Então diga amém e graças a Deus. Então, meu amigo e minha amiga, desde já finalizo mais uma vez agradecendo a esse momento a qual Deus nos deu nesse lindo dia, nesta linda tarde e nesta linda noite. Aqui fica um abraço do seu servo e do seu amigo, pastor Davi Martins, e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz.
gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai. Cordeiro